o seguinte, tá? Vocês têm que entender que o aparato digestivo, em geralzão mesmo, se a gente fosse falar, ele começa desde a boca, certo? Até o ânus, tá? E realmente a gente vai ter que falar de todas as regiões, certo? Cavidade oral, gengiva, língua, enfim, mas a gente vai ver isso depois. O nosso interesse aqui é da parte do tubo digestivo, tá? Tubo digestivo. Então, o tubo digestivo propriamente dito se inicia no esôfago. Então, aqui a gente vai partir do esôfago, certo? Então, vai ser uma sequência: esôfago, logo em seguida, estômago, certo? E aí vem o intestino delgado, com duodeno, jejunum e íleon. E depois o cólon, o intestino grosso, tá? E aí até toda a parte do reto e o canal anal, tá? Ou seja, a união reto-anal, enfim, a gente vai ver, tá? E o que que é interessante para vocês? O seguinte, vamos lá. As suas características em comum, tá? Então, o tubo digestivo, pessoal, essa aula é muito importante para vocês. Se vocês pegarem bem isso daqui, vocês vão entender tudo, tá? Então, o tubo digestivo se divide em túnicas, tá? Quem são essas túnicas? Então, todos esses órgãos, pessoal, vão ter uma túnica, deixa eu pegar o verdinho aqui, uma túnica mucosa, certo? Todos esses órgãos vão ter uma túnica submucosa, todos esses órgãos vão ter uma túnica muscular e logo em seguida uma túnica serosa. Em algumas situações vai ter uma adventícia. Isso eu já expliquei para vocês, né, nas aulas passadas, quando era serosa e quando era adventícia. Ó, a palavrinha mágica está aqui, tá? O peritônio. Mas enfim, todos vão ter essas túnicas, tá? Então, primeira característica importante, para tudo, vocês já têm túnicas, túnicas, todos vão ter essas túnicas. E como que vão funcionar essas túnicas? Espera só um pouquinho, meu mouse sumiu. Eu deixei uma página em branco aqui para vocês. Espera só um pouquinho. Aqui, eu vou escrevendo aqui, vocês escrevam no caderno de vocês, tá? Então, sobre o tubo digestivo, a primeira túnica de vocês é essa daqui, a túnica mucosa, certo? Então, a túnica mucosa, pessoal, escrevam no caderno de vocês. Depois mandem foto para mim. A túnica mucosa, gente, é a nossa túnica mais interna, tá? Ou seja, ela vai ser a primeira túnicazinha, a que está em contato com a luz, tá? Então, tu vai ver a luz aqui do órgão, tá? A túnica que está aqui em contato com a luz interna, ou seja, onde a comida vai passar, onde o material fecal vai passar, ele vai encostar na túnica mucosa, certo? E essa túnica mucosa, ela é seguida da túnica submucosa, como vocês viram ali atrás. Desculpa a minha letra, tá, gente? Submucosa. Estou escrevendo com mouse, certo? Logo em seguida, nós vamos ter uma túnica muscular. O nome dela já diz tudo, né? Vocês já até estão entendendo. Muscular. Muscular. E por último, nós vamos ter uma túnica. Espera aí que o meu coisinha sumiu aqui. Uma túnica adventícia ou serosa, tá? Eu vou por serosa aqui. Serosa. Serosa. Serosa, essa representando o peritônio, tá? Mas eu vou por aqui uma barra adventícia, para não restar dúvida mesmo. Porque alguns órgãos vão ser exceções. Adventícia. Então, gente, a tua estrutura se baseia disso aqui, tá? É claro que aqui tem a luz do lado de fora de novo, tá? Ó, vocês têm que entender que isso aqui é um tubo. Peraí, tá? Então, eu tenho aqui a luz de dentro desse tubo, tipo aqui, ó. Ó, vamos pôr minha mão aqui, tá vendo?
a luz daqui de dentro e eu tenho a luz aqui de fora do tubo, tá? E aí, como que funciona agora? As túnicas vocês já têm, tá? Deixa eu apagar a luz aqui para não ficar confusão. E a luz aqui também, tá? O que que vocês têm que saber agora? O que tem em cada túnica dessa, de todos os órgãos, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte: na túnica mucosa, vocês vão dividir ela em 3 partes. Façam esse esquema no caderno de vocês, tá? São 3 lâminas, certo? Então, eu tenho uma lâmina chamada de lâmina epitelial. Lâmina epitelial. O que que vocês acham que tem na lâmina epitelial? Vai, Amanda. Epitélio? Vai, a Renata falou epitélio, a Amanda também tinha falado epitélio. Então, tá aí a resposta de vocês já. Na lâmina epitelial, nós vamos encontrar o epitélio, gente. O epitélio. E olha o que eu já vou adiantar para vocês. O epitélio do aparato digestivo, gente, na grande maioria das vezes, é um epitélio cilíndrico simples. Cilíndrico simples. Então, histologia era para ver se estava funcionando. A Amanda também falou. Perfeito. Não, pode falar, Amanda. Não, não precisa ter medo nem vergonha, não. Nenhum de vocês, gente. Cilíndrico simples. Faltou uma S aqui. Então, olha como fica fácil estudar agora. Com essa informação, gente, se alguém te perguntar, agora, vou perguntar para vocês nem sabem o que diabos é isso. Qual o epitélio do cólon transverso? Porra, eu nem sei o que é cólon transverso. É do intestino? É. Qual é o epitélio dele? Cilíndrico simples. Qual é o epitélio do íleon? Caralho, que porra é íleon? Eu não sei nem o que é íleon. É do intestino? É. Então é cilíndrico simples. Qual é o epitélio da vesícula biliar, que vocês já viram na aula passada? Vesícula biliar. Era cilíndrico simples. Do estômago, cilíndrico simples. Todo mundo é cilíndrico simples. Viu como ficou muito mais fácil agora? Pegando essa generalidade. Então, na verdade, depois da aula de hoje, isso aqui tem que ficar como informação que vocês já sabem, para tudo. E vocês vão ter que aprender quem não é cilíndrico simples. Aí sim, é uma informação boa de saber, porque essa é a que cai em prova, quem não é, tá? Porque quem é, todo mundo já sabe, tá? É em teoria. Então, a lâmina epitelial representa o epitélio, tá? E a grande maior parte do epitélio é cilíndrico simples, tá bom? Logo em seguida, nós temos uma lâmina própria. Lâmina própria se chama. O que temos na lâmina... Peraí, deixa eu pôr um risquinho de própria. Na lâmina própria, gente, nós temos basicamente isso aqui, ó. Tecido conjuntivo. Laxo, pode ser, tá? Vou pôr só tecido conjuntivo, para não ter erro, tá? Nós vamos ter tecido conjuntivo. Dependendo de algum órgão ou outro, nós também temos glândulas. Tá? Então, vamos pôr aqui glândulas também. E a presença de glândulas. Então, de novo, gente, olha como fica fácil para vocês. Quer ver? Olha a pergunta. Onde encontramos glândulas no jejum? Onde tem glândulas no jejum? Eu nem sei o que é jejum. Na túnica mucosa. Tá entendendo? Na lâmina própria da túnica mucosa estão as glândulas. Onde encontramos glândulas, por exemplo, no cólon, no intestino grosso, na túnica mucosa, ou seja, na lâmina própria da túnica mucosa, estão as glândulas. Onde encontramos glândulas no estômago? Na lâmina própria da túnica mucosa do estômago estão as glândulas. Tá vendo como que é fácil? Eu sei que no começo é um pouquinho confuso, mas vocês vão ver
que tipo assim, é todo mundo igual. É todo mundo igual, tá? Então também temos tecido conjuntivo e algumas glândulas. Logo em seguida, nós temos uma lâmina chamada de lâmina muscular. Cuidado com essa aqui, tá? Porque ela confunde. Ela se chama lâmina muscular da mucosa. Muscular da mucosa. Por que muscular da mucosa? Porque ela está na mucosa, tá? Então ela também pode ser chamada de muscular mucosae. Mucosae. Nada mais é do que músculo onde? Na mucosa. Então é um feixe de músculo, só que na túnica mucosa. Que músculo vocês acham que é esse? É músculo liso, certo? Na nossa túnica mucosa, tá? Então a túnica mucosa, agora vocês já têm essa estrutura, ó. A túnica mucosa da grande maioria desses órgãos tem lâmina epitelial, uma lâmina própria e uma lâmina muscular mucosae. Fechou. Da grande maioria dos órgãos é essa a estrutura. E vocês têm que aprender quem não tem, certo? Ou quem tem alterações no nosso básico. E esse é o básico. Por exemplo, eu já dei para vocês a aula de vesícula biliar naquele dia, certo? E o que chamava a atenção nessa estrutura aí sobre a vesícula biliar? Alguém lembra? Tinha alguma coisa estranha aqui, ó, que na vesícula biliar não era bem assim. Alguém lembra? Ela não tem a túnica muscular. Não tem essa túnica aqui muscular? A lâmina muscular? Mucosai. Ah, aí viu? Eu sabia que confunde. Então, ó, a vesícula biliar não tem muscular mucosae. Entenderam? Então, essas exceções são importantes. Por quê? Com exceção da vesícula biliar, todo mundo tem muscular da mucosa. Todo mundo, menos a vesícula. Certo? Então, se pedir para vocês a estrutura do estômago, do esôfago, sei lá, de qualquer órgão desses, vai ser assim. A túnica mucosa com essas estruturas, tá? Então, todo mundo de boa. Então, a primeira túnica vocês têm, tá bom? Vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Ai, meu Deus, ficou tudo rabiscado. Peraí, deixa eu apagar. Então, ó, o que eu acabei de falar para vocês? Que a túnica mucosa tem uma lâmina epitelial, que compõe o quê? O epitélio. Fim, o epitélio. Acabou. Não sei qual é o epitélio, mas eu já falei para vocês que é o cilíndrico simples na maioria das vezes, tá? Logo em seguida, nós temos uma lâmina própria, que tem o quê? Tecido conjuntivo. Algumas glândulas também, certo? E logo em seguida, nós temos a muscular da mucosa, ou muscular mucosae, que tem o quê? Músculo liso. Tá aí. Foi isso aí que eu acabei de falar para vocês, tá? Então vamos voltar lá no nosso esqueminha de novo, porque tem as outras túnicas. Aí, fechou, voltou. Então, próximo passo: túnica submucosa. O que vocês têm que saber da túnica submucosa, pessoal? O seguinte, ó, então aqui eu estou entrando dentro da parede do órgão, tá? Deixa eu pôr uma seta aqui, ó. Estou entrando. Então a gente entrou, atravessamos isso e agora estamos aqui na submucosa. A submucosa, gente, de todos os órgãos, está composta por tecido conjuntivo. Só que aqui é um tecido conjuntivo mais denso, tá? Então aqui eu vou escrever denso. Então é um tecido mais firme, denso e irregular. Não precisava nem pôr irregular porque subentende que é irregular, mas vamos pôr irregular. De novo, desculpa a minha letra, tá? Irregular. Tá bom? Então, o que que tem na submucosa desses órgãos aí, meu? Que loucura é essa? Meu, é tecido conjuntivo denso e irregular. Acabou. O que mais tem na submucosa? Nós temos aqui, gente, um plexo. Plexo, assim que se escreve, tá? Plexo
de Meissner. Deixa eu escrever assim, plexo de Meissner. São dois S, tá? Meissner. Temos na submucosa do aparato digestivo um plexo chamado plexo submucoso de Meissner, inclusive. Ele se chama plexo submucoso de Meissner. Por que submucoso de Meissner? Porque ele está na submucosa. De quem? Onde vocês acham que vai ter plexo de Meissner? Na submucosa de quem? De todos os órgãos do aparato digestivo. Pronto, tá? E aí, caso tenha uma exceçãozinha ou outra, a gente destaca. Mas o que encontramos na submucosa do esôfago? Ah, doutor, encontramos tecido conjuntivo e o plexo de Meissner. Fim. Ah, mas tem mais coisa. Tá, já vou ver o que mais que tem. O que encontramos na submucosa do estômago? Ah, tecido conjuntivo e o plexo de Meissner. Pronto. Ou podem perguntar assim para vocês: qual plexo se encontra na submucosa? Ah, o plexo de Meissner. Pronto. Pronto. Fechou. Aí o que acontece? E glândulas? Porque eu falei de glândula, aqui em cima tinha glândula. Será que tem glândula aqui embaixo? Boa pergunta. Geralmente, gente, não tem glândula na submucosa, mas eu já vou falar isso também, tá? Geralmente, não tem glândula na submucosa. Por quê? Onde estão as glândulas? As glândulas estão na mucosa. Estão aqui, tá bom? De boa? Em algumas exceções, temos glândulas na submucosa. Isso é importante. Se é exceção, é importante. Acende o alerta aí. Fecha o Instagram agora, porque eu já vou por aqui, inclusive, tá? Então, glândulas na submucosa, bonito ficou esse L, né? Glândulas na submucosa, eu não tenho. Eu não tenho. Só tenho glândulas na submucosa? Somente, eu vou escrever em letras assim, caps lock ligado, somente glândulas na submucosa, somente, porque isso aqui cai em prova, tá? Por isso que tem esse somente para vocês grandão. Em dois lugares, no esôfago, ó, a primeira exceção já é para vocês, hein? Esôfago, 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 e no duodeno. Isso aqui é a primeira exceção já para vocês. Esôfago e duodeno. Então, em que órgão encontramos glândulas na submucosa? No estômago? Não, não tem. No estômago a glândula é na mucosa, é normal. Ah, então é no duodeno? Ah, duodeno? Sim. Então a submucosa do duodeno tem glândula, sim. Mas e a mucosa do duodeno não tem? Não, tem também. Tem na mucosa e na submucosa, tá? Tem nas duas túnicas. Então, mais uma vez vou falar para vocês. A maioria dos órgãos, quer dizer, todos os órgãos do aparato digestivo têm glândulas na sua túnica mucosa. Mucosa, como a gente escreveu aqui, ó, na lâmina própria da mucosa. Com exceção, certo? Com exceção, dois órgãos têm glândulas também na submucosa. Que órgãos são esses? Esôfago e duodeno, tá? Só eles dois têm glândulas aqui, tá bom? E aí eu posso pegar o contrário também, posso falar para vocês assim, ó. Nenhum órgão do aparato digestivo tem glândulas na submucosa, tá? Submucosa não tem glândula, não tem, tá? Só tem glândula esôfago e duodeno na submucosa. O restante não tem, o restante é só na mucosa, tá? Fica um pouco confuso, mas eu sei que vocês vão pegar. Vocês vão visualizar isso numa imagem já já e vocês vão entender.
A Gabi também está entendendo. Beleza? Então, muito cuidado com isso aqui, gente, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso, esse trecho bem aqui, ó, já é uma exceção para vocês. Já é algo que está fora do script. Então, isso é pergunta de prova. Vamos para a próxima túnica. Logo em seguida, nós temos a túnica muscular, tá? Então, a nossa setinha aqui passou a submucosa e agora ela está aqui embaixo. Está lá na muscular agora, certo? Que músculo vocês acham que tem no aparato digestivo? Qual? Músculo liso. Liso, a Amanda perguntou, a Renata também está perguntando. Sim, músculo liso. Mas vamos fazer o nosso esquema. O nosso esquema é o que predomina, tá? Então, realmente, eu tenho músculo liso. Perfeito. Depois, gente, adivinha? Vocês vão ter que saber quem não tem músculo liso, certo? Porque tem órgãozinho que tem músculo esquelético. Por exemplo, o esôfago tem músculo esquelético. A região ali do canal da união ano-retal tem músculo esquelético, tá? No esfíncter anal, por exemplo, tá? Mas a gente vai ver depois, tá? Mas a grande maioria é tudo músculo liso. Tudo músculo liso. E fim, acabou, tá? E esse músculo liso aqui, gente, ele tem uma disposição, certo? E anotem, pelo amor de Deus, anotem tudo isso que eu estou escrevendo aqui. E ele se dispõe, né, dessa seguinte maneira. Assim, ó, com essa sigla. Lece. Lece. O que diabos é esse lece, meu Deus? Funciona assim, ó. É como que a fibra de músculo vai estar. Ou seja, o Lé representa longitudinal externa. Longitudinal externa. Isso, a Amanda já respondeu, longitudinal externa, perfeito. E o Si representa circular interna, tá? Então, a disposição da musculatura vai ser lesse, na maioria das vezes. Vai ter um órgãozinho, ou dois órgãos, que a disposição vai ser diferente, tá? Vão ter três ou não vão ter nenhuma, tá? Então, na grande maioria dos órgãos, a disposição é lesse, longitudinal externa e uma circular interna. Acabou. De quê? De músculo liso. De músculo liso. Né? Então, o músculo faz movimento. Que movimento temos no aparato digestivo? Ó, o peristaltismo. Então, a túnica muscular, o músculo liso serve para isso, para empurrar a comida. Então, ele vai contraindo para empurrar o alimento, certo? Todo o bolo digestivo, tá? E esse músculo liso precisa de uma inervação também. Então, aqui nós temos também um plexo, tá? E aqui tomem cuidado, tá? Porque aqui em cima já tinha um plexo também, plexo de Meissner. Só que aqui se chama plexo de Auerbach. Escrevam aí. Auerbach. Assim. Plexo de Auerbach. Tá? Então, é o plexo que inerva a túnica muscular. É o plexo de Auerbach. Tá? E o de Meissner inervava o quê? A túnica submucosa. Tá? Então, ó, como que já confunde? Que plexo nervoso está encontrado na túnica submucosa? Meissner. Que plexo nervoso está na túnica muscular? Auerbach. Tá? Então, são dois. De que órgão? De todos, praticamente. De todos. Do cólon, do intestino delgado, do estômago e por aí vai. Fechou. São essas as informações que vocês têm que saber. Todos vão ter essas características. Em geral, tá? Em geral. Depois a gente aprende o que é a exceção. Próxima túnica. Vamos afundar um pouquinho mais aqui.
E agora estamos no final. Túnica serosa ou túnica adventícia. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente para falar delas é essa palavrinha aqui, ó. Peritônio. Peritônio. Tem que comprar aquele negócio que eu escrevo assim no papel e sai direto no computador. Não sei, mas é uma boa ideia. Vou comprar depois. O peritônio, gente, é uma capa de gordura que reveste as vísceras da cavidade abdominal, tá? Então, o órgão que estiver em contato com essa capinha de gordura, ou seja, com esse peritônio, esse órgão possui uma serosa, tá? E se o órgão não encostar no peritônio, ele tem uma adventícia, tá? Como que vocês vão saber quem encosta, quem não encosta? Anatomicamente vocês vão saber, tá? Mas já adianto para vocês uma coisa: a grande maioria dos órgãos do aparato digestivo, da cavidade abdominal em si, possuem uma serosa, certo? Por quê? Porque eles estão em contato com o peritônio, tá? E o que que eu destaco aqui na túnica serosa? Vocês vão destacar o seguinte: o que que tem na túnica serosa? Para fechar com chave de ouro: tecido conjuntivo laxo. Tecido conjuntivo laxo e também tecido adiposo, porque é gordura. Tecido. Então, o que que acontece? Com essas informações que vocês estão vendo aí, gente, na tela de vocês, nesse exato momento, vocês têm a base de todo o aparato digestivo, tubular. Tá tudo aí para vocês. E aí vocês vão aprender justamente as exceções. Porque quem não tiver dentro desse jogo aí que vocês estão vendo, é o que cai na tua prova. Se tu sabe que o epitélio, vamos lá, se tu sabe que o epitélio da grande maioria é cilíndrico simples, a pergunta que vai vir na tua prova vai ser o seguinte: quem não é cilíndrico simples? Por exemplo, o esôfago. Tá entendendo? Então, se tu sabe que todo mundo tem glândula na túnica mucosa, mucosa tem glândula para todo mundo. Quem tem glândula na submucosa é o que cai na tua prova. Quem tem glândula na submucosa é somente esôfago e duodeno. Esses aqui caem na prova, porque o resto é tudo igual, certo? Túnica muscular, todo mundo é músculo liso. Então, o que que cai na prova? Quem não é músculo liso, ou seja, quem é músculo esquelético. Por exemplo, esôfago tem músculo esquelético. O esfíncter lá, a região anal, tem músculo esquelético. Então, são essas exceções. Ou, por exemplo, se tu sabe que a grande maioria é LESI, longitudinal externa e circular interna, o que cai na tua prova é quem não tiver essa disposição. Como, por exemplo, na vesícula biliar que vocês já estudaram, eu não tinha LESI. A gente não tinha nada, era tudo misturado com tecido conjuntivo. Vesícula biliar cai na prova, é exceção. O estômago, que a gente vai ver depois, não é LS, é LSD. Tem mais uma aqui no meio. LSD, cadê? Peraí. LSD, o do estômago, tem um D a mais, que é uma diagonal intermédia, tá? Mas a gente vê isso depois, porque é exceção, tá? O resto é tudo LS, tá? E a nossa túnica serosa, ou adventícia, vai ser basicamente o seguinte: encostou no peritônio é serosa, e não encostou é adventícia. Fechou. Essa imagem explicativa do Ross é meio estranha de visualizar nela, tá? É meio estranho de visualizar nela. Mas eu vou mostrar aqui o seguinte, ó. Isso aqui é o texto mesmo, mas agora é específico do esôfago, tá? Eu não quero entrar em órgão com vocês hoje. Eu quero mostrar a imagem. Olha só, peraí. Peraí. Deixa eu abrir uma foto do estômago aqui. Mostrar uma foto nossa lá da faculdade mesmo. Aqui, pode ser essa foto aqui, ó. Olhem com bastante carinho para essa foto aqui. Aqui, tá?
Bem aqui da esquerda. O que representam essas setas? O que representam essas setas? E eu vou mostrar para vocês parte por parte. Então funciona assim, pessoal, olha só. Funciona assim. O que vocês estão vendo aqui é o seguinte, ó. Aqui, esse branquinho aqui em cima, o que que é esse branquinho aqui? O que que é esse branquinho aqui? Falem aí, gente. Vou deixar o chat aberto. É a luz. Perfeito. Então a Gabi e a Amanda, vocês falaram que é a luz. Então no nosso esquema que a gente acabou de desenhar, quem estava ali encostando com a luz era a nossa primeira túnica. Quem era a primeira túnica mesmo? Túnica mucosa. Túnica mucosa. Perfeito. Vocês vão respondendo, eu só vou mostrar aqui na foto para vocês. Então, eu sei que quem encosta aqui na luz é a nossa túnica mucosa. E a túnica mucosa estava formada pelo quê? Por três coisinhas. Lâmina epitelial, lâmina própria e a lâmina muscular. E muscular da mucosa, é sempre bom falar, muscular da mucosa. Então, eu tinha lâmina epitelial, lâmina própria e lâmina muscular da mucosa. Olha como faz todo sentido ver na foto agora, ó, fica muito mais fácil. Então, o que vocês estão vendo bem aqui, ó, o que que tem contato com a luz? Vocês já estudaram. Quem encosta na luz é o epitélio. Por mais que vocês não estejam vendo, mas a nossa lâmina epitelial está bem aqui. Peraí, eu vou mudando a cor. Peraí, vamos pôr de amarelo. Então aqui, ó, o que a setinha está apontando ali para vocês é bem no epitélio, é bem no epitélio. Então é a lâmina epitelial. Era o epitélio do órgão. E eu vou perguntar para vocês na loucura agora, que epitélio é esse aí? Vocês estão vendo? Que epitélio é esse? Cilíndrico simples. Cara, cilíndrico simples. Aí você vai falar assim, meu, essa menina tem um olho do capeta. Desculpa, falar capeta, foi brincadeira. Ela fez pacto. Como que ela tá vendo que esse negócio é cilíndrico simples? Eu não tô enxergando nada. Não precisa ver, pessoal. Ela sabe que é cilíndrico simples, porque todo mundo é. Tá entendendo? Como fica muito mais fácil. E depois, quando uma pessoa de fora fala, você fica, nossa, como esse fulano é inteligente. É inteligente nada. Entendeu? Inteligente nada. Esse é o segredo que eu estou passando para vocês. Tá? Depois, nossa próxima lâmina. O que que era a próxima lâmina mesmo? Lâmina. Lâmina Depois, própria. lâmina própria. Calma, a submucosa a gente vai chegar. A submucosa é túnica. Lâmina própria. O que que a gente tinha na lâmina própria? Tecido conjuntivo denso e irregular e as glândulas. Não, tecido conjuntivo, laxo, tá? Laxo, Laxo. isso, laxo, isso. E glândulas. Olha só o que ela falou. E a Amanda também falou. Tecido conjuntivo laxo e glândulas. Perfeito, gente. Então, o que que acontece? Logo abaixo do epitélio, toda essa região que eu vou riscar aqui de laranja, ó, tudo isso aqui corresponde à lâmina própria do epitélio para baixo. E o que que vocês acham que tem aqui nesse intervalo todo? Tecido conjuntivo laxo e glândulas. Estão vendo que tem vários pontinhos aqui, ó, uns redondinhos perdidos ali no meio, um monte de coisinha ali dentro? Isso aqui tudo é glândula, gente. É glândula. Fechou. É glândula. Então, o laranja aqui representa a nossa lâmina própria, tá? Fechou. E o que mais que teríamos? O que mais que a gente tinha na túnica mucosa? Túnica, opa, calma, não se confundam. Isso, perfeito. Foi o que a Amanda respondeu mesmo. Então agora nós temos a lâmina muscular mucosal. Estão vendo esse feixezinho bem aqui, ó, que eu vou passar o mouse, ó. Calma aí, eu vou separar ele para vocês. Um feixezinho mais escurinho aqui, ó. Esse feixezinho mais escurinho é músculo, gente. É músculo isso daqui, ó. E é músculo que está onde? Que está na mucosa. Então, esse músculozinho aqui, ó, esse simples feixe, se chama lâmina muscular mucosae. Tem músculo liso aí. Então, são os componentes da nossa túnica mucosa. Estão vendo que, olhando na imagem, agora fica até mais nítido para vocês. Tá? Fica muito mais nítido. E olha só, vou apagar tudo aqui, tá? Rapidão. Numa foto dessa, que é pergunta de prova, agora eu vou perguntar para vocês. O que essa seta verde aponta?
O que vocês falariam? Qualquer coisa, podem falar qualquer coisa. O que a seta verde aponta? A lâmina própria. A lâmina própria. Perfeito, tá certo. E se eu respondesse que a seta verde aponta na túnica mucosa? Eu tô errado? Não, Não, porque a lâmina claro. própria faz parte. Isso, porque a lâmina própria faz parte da túnica mucosa. Então, das duas, uma, se eu quero ser assim bom mesmo, não quero dar margem para erro, eu coloco assim, aponto no quê? Túnica mucosa barra lâmina própria, falei tudo, certo? Falei tudo, ainda desenhei um coraçãozinho para a doutora do lado, tá? Mas o ideal mesmo seria somente lâmina própria. Perfeito, tá? E a setinha amarela, o que que vocês acham que aponta? Lâmina muscular. Na, muscular do quê? Da túnica mucosa. Muscular mucosae, não se esqueçam, lâmina muscular mucosae, ou lâmina muscular da mucosa. O nome é chatinho mesmo, a gente fica repetindo que pega, tá? Então aqui, ó, você já tem duas respostas, tá? Duas, tá? Vamos seguir, vamos seguir. Então vamos voltar ao nosso desenho lá. Cadê o desenho? Ah, tá aqui. O que que vinha depois da túnica mucosa? No nosso esqueminha. Qual que é a próxima túnica? Túnica submucosa. Então aqui, ó, que vocês estão vendo, já viu como que a cor muda, ó? Ó, a cor daqui para cá e para cá, ó. São cores diferentes, ó. Então aqui é a nossa túnica submucosa. Olha como tá ficando muito mais fácil. Então aqui é a túnica submucosa. E aí eu pergunto para vocês, olha que ridículo isso. O que temos na túnica submucosa? O que que tem aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Agora sim, tecido conjuntivo denso e irregular. Tecido conjuntivo denso irregular. Então tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, deixa eu pegar uma outra cor, roxo. Tudo isso aqui, roxo ficou ruim, não aparece muito. Azul. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, gente, ó, é a nossa túnica submucosa. Tem tecido conjuntivo denso, certo? Tem glândula aqui? Vocês acham que aqui tem glândula? Ah, boa pergunta do plexo, já respondo. Tem glândula aqui, né, nessa submucosa? Tem glândula aqui para vocês? Falem, sim ou não? Só se for esôfago e duodeno. Então, não tem, estão vendo? Então, uma coisa você já sabe, é o que nem a Gabi falou, não tem glândula, perfeito. Então, vocês não estão vendo, não é o esôfago e nem o duodeno esse troço aí, certo? Porque não tem glândula, tá? Então, fechou, não tem glândula, já era. E a pergunta que ela fez aqui, ó, deixa eu ver quem que perguntou que eu saí do nome. Ahn, acho que foi a Amanda. A Amanda fez uma pergunta muito boa, gente. Cadê o plexo? Que plexo ela quer saber? O plexo de Meissner, né? Vamos escrever o nome dele aqui. Meissner. É o seguinte, gente. O plexo de Meissner não dá para ver ele na imagem, tá? Vocês têm que saber que ele existe, tá? Mas vocês não vão conseguir visualizá-lo aqui, tá? Nessas lâminas, tá bom? Tem que ser uma microscopia eletrônica para visualizar ele, mas ele existe. E onde que ele está? Na submucosa, tá? Não se esqueçam, aqui eu tenho plexo de Meissner, tá bom? E tecido conjuntivo denso, desculpa, tá? Mas eu não vou visualizá-lo, tá bom? Pegaram a questão do plexo, beleza? Então, vamos apagar tudo aqui. O que aponta a seta vermelha agora para vocês? Túnica submucosa, certo? Por isso que eu tenho que ficar treinando até pegar de vez, sabe? Porque senão a gente erra essas bobeirinhas, tá? Então a setinha vermelha aponta na túnica submucosa. Perfeito. Próxima túnica. Qual é a nossa próxima túnica? Túnica muscular. Perfeito. Então, vocês estão vendo como que a cor vai mudando, ó? Aqui eu tinha um aspecto de cor, aqui uma cor mais clarinha, e olha isso daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, até aqui embaixo, mais ou menos. Estão vendo? Estão vendo? Então, tudo isso daqui é músculo, gente. Certo? Então, tudo isso daqui é a nossa túnica muscular. Vou pôr musc, tá? Para ficar diferente de mucosa. Túnica muscular. Fechou, tá? Então, vou também
pintar para ficar evidente para vocês. Espera aí, deixa eu mudar a cor. Meu Deus, acabaram as opções de cores. Vou pôr de rosa. Pronto. Então, a túnica muscular está vindo dali até aqui, ó. Por que até aqui só? Porque, olha, por esse pontinho já dá para ver que está diferente aqui embaixo, ó. Já é outro tecido ali embaixo. Então, o que acontece? Vamos lá para as observações agora. Que tecido vocês têm aqui? O que tem na túnica muscular? O que existe aqui? Músculo liso. Músculo liso, gente, perfeito. Tá vendo como ficou tudo mais fácil agora? É tudo isso aqui é músculo liso, já era, tá? E aí, lembra que tinha uma disposição, uma tal de longitudinal externa e circular interna? Olha como começa a fazer sentido, ó. Vocês estão vendo que essas fibras aqui de fora, se é de fora é externa, tem essa disposição assim, ó, mais longitudinal, ó. Isso aqui é longitudinal, ó. Longitudinal, tipo horizontal, estão vendo? Então, isso aqui é o que representa a longitudinal externa, o Lé do nosso esqueminha. E essas fibras aqui de dentro, estão vendo como elas têm essa disposiçãozinha aqui, ó, arredondadinhas? E elas estão para dentro, não estão? Estão aqui dentro? Então, é o nosso Si, circular interna. Então, Lé, Si. Por mais que esse órgão aqui, especificadamente ele, é o estômago, isso daqui, inclusive, depois a gente vai estudar o estômago. O estômago tem três, tem LSD, tá? Que é uma diagonal interna, que é algumas fibras que estão meio que na diagonal. Mas eu não quero complicar a cabeça de vocês, tá? É só para vocês visualizarem o tal do LSI, tá? Então, eu tenho longitudinal externa e circular interna, tá bom? E o que mais que tinha? O que mais que tinha na túnica muscular? Pra gente terminar. O que mais que tinha? Além disso. Além do músculo e além de ser lesse. O que mais que tinha? Perguntem aí. Tá faltando uma coisa bem importante. O plexo de Auerbach. O plexo de Auerbach, pessoal. Lembra que agora em Amanda, eu acho que todos vocês aqui são meio amigos, por isso que eu vou falando assim. Mas se não forem, vão acabar sendo. Ou inimigos no decorrer da faculdade. Tô brincando, todo mundo vai ser amigo. É o seguinte. Lá na submucosa, a Amanda perguntou, cadê o plexo? Não dava para ver. Só que prestem atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Essa estrutura que está rodeada aqui, ó, esse negocinho bem aqui, ó, que eu estou pintando, esse redondinho ali, que bem aqui tem outro do lado, ó, que bem aqui tem outro do lado, aqui tem um pequenininho, enfim, tem vários aqui nessa mesma linha, assim, sabe? Essa estruturinha aqui, ó, se chama plexo de Auerbach. Então, o que vocês estão vendo aqui é o plexo de Auerbach. Auerbach. Plexo de Auerbach. Aí você fala assim, meu, mas e aí, cara? Você acabou de falar que o de Meissner não dava para ver. E realmente é isso, gente. O de Meissner, que está aqui na submucosa, não dá para ver. Mas o de Auerbach dá para ver. Então, numa prova prática, o de Auerbach pode cair para vocês apontando nele, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Então, cai lá na tua prova, uma puta seta bem aqui, ó, certinho em cima dele, que aponta a flecha, por exemplo. Aí você fica, aponta no músculo liso. Não, tá bem no plexo, ó, tipo aqui assim, ó. Tá bem no plexo de Auerbach. Tá? Então, essa informação é importante. O plexo de Auerbach, que está na túnica muscular, eu consigo visualizar, tá? O de Meissner não, tá bom? E ali ele está no círculo, bem bonitinho para vocês. E por último, qual a última túnica? Tanana. Túnica serosa. Então, esse pedacinho aqui é que quase não está dando para ver, tá? Mas aqui, ó, esse pedacinho aqui de fora é a nossa túnica serosa. Qual pedacinho? Não estou vendo pedacinho nenhum. Vamos mostrar, vou pintar de azul. Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é a túnica serosa. E o que tem na túnica serosa mesmo? O que tinha na túnica serosa?
para destacar. O que que tinha? Tecido conjuntivo laxo, tecido adiposo e principalmente que ela representava o peritônio. Isso, tecido adiposo, e ela representava o peritônio. Fechou. Essas são as túnicas. Olha só, essa outra imagem aqui, a gente termina, ó. Ó, já é outra imagem. Estão vendo várias setas? E de novo, ó lá, ó. Olha só como que fica mais evidente aqui, ó. Ó, túnica mucosa. Lembra que a mucosa vai até a muscular mucosae, ó. É esse feixezinho aqui, ó. Então aqui é a nossa túnica mucosa. Certo? Essa outra túnica aqui, ó, clarinha, é a túnica submucosa. Essa daqui, ó, toda essa aqui de músculo é a túnica muscular. Ó, olha o esqueminha aqui. O que que é esse daqui, ó? Esse negocinho bem aqui, escurinho, ó. Plexo de Auerbach. E por fora aqui, todo esse tecido mais clarinho é a nossa túnica serosa. Estão vendo? Perfeito. Vocês podem usar isso para qualquer órgão do digestivo. Quer ver? Vamos usar outra imagem que aparecer aqui. Não tem problema, a imagem vai aparecendo, a gente vai se virando. Deixa eu ver essa outra imagem aqui, ó. Ó, essa imagem do livro de vocês está meio zoada, mas eu vou explicar bem rapidão, ó. Esse muque aqui, ó, é para mostrar a túnica mucosa. Esse submucosa. E aqui é para representar túnica muscular. A gente vai ver depois. Só quero mostrar para vocês as fotos. Ó, de novo, ó. Mucosa, submucosa, muscular e uma serosa. Deixa eu ver se tem uma do cólon para a gente terminar. Peraí. O intestino. Ó lá, ó o intestino, ó. Túnica mucosa, submucosa, muscular. A serosa não apareceu aqui. Entenderam? Então a gente vai usar para tudo, tá? E vai vir as setinhas perguntando em todas, tá? Dúvidas? Tem alguma pergunta, pessoal? Não sei, deu para entender? Deu para aprender 1% hoje de alguma coisinha? Então, nos vemos em breve. Essa aula que eu gravei, eu vou postar lá no YouTube